Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao verso 14. 1 Coríntios 12, de 12 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo é um só membro, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aqui o autor, Paulo sinaliza uma analogia com o corpo humano em relação ao corpo de Cristo. E ele está dizendo que nós somos apenas um corpo, o corpo de Cristo, mas temos muitos membros, e quem faz todo o elo, toda a ligação, é o Espírito Santo de Deus. Temos aprendido isso aqui. É o Espírito Santo que produz essa realidade de um corpo em nós. Efésios capítulo 2, do verso 19 ao verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então aqui está falando para os que são da família de Deus, os salvos em Cristo. E o autor Paulo continua dizendo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, aquele que sustenta a rocha, no qual todo edifício, aqui a analogia já não é mais com corpo, é com um prédio, todo edifício, um edifício só, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Hoje estávamos estudando sobre espírito, alma e corpo. E aqui a palavra é muito clara, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus, onde? No Espírito. É lá que Deus habita, no meu espírito, no seu espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós somos o templo, a igreja formada por paredes, não é, a gente sabe disso, não é o lugar da habitação de Deus. O Senhor habita, não em templo feito por homens, por mãos de homens, mas Ele habita em nós. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Você é a verdadeira casa de Deus. E como você tem vivido isso? A igreja do Senhor Jesus é a união, a reunião dos santos, dos salvos em Cristo Jesus. Atos 8, de 1 a 3, o apóstolo aqui sinaliza para nós quem é a igreja, para a gente ter clareza. E Saulo consentia na sua morte. Aqui está falando sobre a morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Agora vamos ver quem era essa igreja, quem fazia parte dessa igreja. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a
igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Quem que era a igreja? Eram aquelas pessoas, não era o templo, eram aquelas pessoas. A igreja perseguida não era a casa, não era onde eles se reuniam. A igreja perseguida eram as pessoas. Nós somos, embora muitos membros, nós formamos o corpo de Cristo. Somos um só. Hebreus 10, verso 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse versículo é uma realidade infeliz hoje. Muitas pessoas entenderam que porque são o templo, porque entenderam que fazem parte do corpo e são igreja, abandonaram os templos humanos, abandonaram a reunião dos santos, acompanham só pela internet. A internet é uma bênção, mas eu diria que ela é um movimento a mais, é uma busca a mais de estudo, de presença, mas é quando nós nos reunimos que ali o Senhor ordena a sua bênção. Não deixemos de congregar-nos. Eu não consigo ser corpo sozinha. Eu sou templo, mas eu não sou igreja sozinha. Eu sou igreja junto com vocês. Não há vida fora do corpo. Fora do corpo nós vamos apodrecer. Não há vida fora do corpo. E eu até anotei aqui que é no convívio com o corpo de Cristo, que onde nós servimos, onde nós somos alimentados, onde nós nos submetemos, e se isso preciso for, nós somos corrigidos. É na igreja, precisamos dessa reunião, precisamos estar juntos no corpo, para estarmos sendo liberados aí dentro do mover do Espírito de Deus, porque Deus usa todos nós. Deus em algum momento vai levantar uma palavra de um de vocês para outros irmãos, para mim, e sendo de Deus, nós vamos estar juntinhos nisso. Atualizados na palavra, nós vamos estar juntinhos nisso. Eu anotei aqui uma fala do pastor Luciano Subirá, onde ele afirmou o seguinte: apenas estar no culto, nesse ambiente da reunião, não significa que eu e você estamos sendo igreja. Só vir aqui não está sendo igreja. Ser igreja significa não apenas receber, mas você dar. É possível permanecer conectado na rede, ouvindo culto na internet, e desconectado do corpo de Cristo. Que não aconteça assim conosco, que nós entendamos todas as palavras que Deus já tem liberado nesse lugar, da necessidade de sermos um, de sermos unidos, onde o Senhor, como semana passada liberou sobre nós, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Precisamos uns dos outros. E é possível nós vivemos isso na vida do corpo. Colossenses 1, versos 26 e 27, diz o seguinte: o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Se manifestou a quem o mistério de Deus? Aos seus santos, aqueles que já tiveram um encontro com Jesus, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, aqueles que não faziam parte direta do povo de Israel. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu fui pedindo ao Senhor direção, eu fui ouvindo de Deus, e o quanto o Senhor foi sinalizando que Deus age por meio de nós, através de nós, e Ele aguarda que a igreja, o corpo vivo de Cristo, expresse a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória.
Precisamos, como filhos de Deus, eu já falei isso algumas vezes aqui, sermos o quê? Parecidos com Jesus. Temos que ter a identidade do Pai e sermos capazes de manifestar a glória dele onde nós estivermos. É grande a nossa responsabilidade. Você é canal de Deus? Tem glória de Deus aí dentro de você? Porque se tem alguma deficiência, hoje é dia de zerar isso. Em nome de Jesus. Cristo em mim. Esperança da glória. Esperança da glória para quem? É para o de fora. Igual ontem, o Edificando Sementes, fomos às ruas, estabelecemos ali uma semente, plantamos ali uma semente naqueles corações. Cristo em nós. Em vós, como diz a Bíblia, a esperança da glória. Que resposta eu e você temos dado a isso? Nós temos vivido dentro do corpo de Cristo, expressando a esperança da glória. As pessoas olham para mim e para você e enxergam o quê? Elas identificam a glória de Deus na nossa vida. E nós precisamos depender de Deus, porque Ele deseja isso de nós. E é o Espírito Santo que gera tudo isso em nós. Hoje é dia de nós declararmos por terra tudo que impede que nós sejamos a expressão de um Senhor na terra. Nós precisamos expressar o fruto do Espírito e expressarmos tudo que Ele tem para nós e através de nós para a vida das outras pessoas. Será que hoje nós temos ousadia de dizer: já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim? Será que nossas atitudes traduzem isso? Isso é reflexão para todo dia, para mim e para você. O que na nossa vida atrapalha das pessoas verem Cristo em nós? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Recebemos dele e passamos para as pessoas. Mas nós precisamos estar cheios de Deus, porque nós só entregamos aos outros aquilo que nós temos. Nós não podemos entregar o que não temos. Isso é lógica. Deus, neste lugar, em nome de Jesus, possa liberar sobre a sua vida essa realidade. Cristo em vós, a esperança da glória. Já não sou eu que está vivendo, mas Cristo vive em mim. Nas minhas palavras, nas minhas ações, na minha honestidade, na minha generosidade, no meu carinho com as pessoas. Será que eu demonstro isso quando eu passo por perto das pessoas? Será que eu estou mostrando o amor de Deus? Ou será que eu estou mostrando o meu temperamento difícil? Cristo em nós, a esperança da glória. Já não sou eu que vivo, Cristo vive em nós. Me lembrou agora essa palavra, Deus trouxe ao meu coração. Pedro, né? Rude. Pedro muito rude, né? Mas ele estava ali, seguindo ao Senhor. Ele foi chamado a dedo pelo Senhor para estar sendo um discípulo. E já depois de tanto tempo aprendendo com o Senhor Jesus, diretamente com o Senhor Jesus, na hora que os soldados chegaram, Pedro foi o primeiro impulsivo a pegar a espada e cortar a orelha de Malco. E o Senhor foi lá e corrigiu a mancada de Pedro. E Pedro estava com o Senhor há tanto tempo, aprendendo diretamente com ele. E foi difícil ele aprender, era Jesus que estava ensinando. Como eu e você, às vezes, somos surdos, cegos para aquele agir de Deus na nossa vida. Como eu e você, às vezes temos ouvido tantas vezes a palavra e temos tido um coração difícil, um coração que não se dobra com facilidade nem para o Senhor. Que haja misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Quando Pedro permitiu um concerto dele com Jesus, o Senhor Jesus olhou para ele e falou: Pedro, tu me amas? E deu um comando: apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor perguntou para ele tantas vezes quanto ele negou.
Quantas vezes, quanto na hora da dificuldade, ele não sustentou aquela palavra. E depois desse concerto, louvado seja o nome do Senhor, Pedro prega e 3.000 pessoas chegam ao Senhor Jesus. Aquele mesmo Pedro Ruth, ele ali foi usado pelo Espírito de Deus. E quantas vidas, depois mais 5.000 pessoas vieram pela palavra do Pedro, transformado pelo Senhor Jesus. Antes não. Mas ele transformado, Deus usou o temperamento dele. Ele era aguerrido, ele era daquele jeitinho mesmo. Deus usou o temperamento dele, cheio do Espírito Santo. Amados, eu e você, sem o Espírito Santo, nós somos osso duro de roer. Nós somos difíceis. A natureza nossa carnal, quando manda, quando impera, ela é contrária ao mover de Deus. Mas eu e você, cheios do Espírito Santo, o inferno tem que sair da frente, porque um príncipe e uma princesa do Senhor estarão passando. Já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Aleluia. Que essa palavra ache graça na minha vida e na sua vida, no meu coração e no seu coração, em nome de Jesus. Vamos ler 1 Coríntios 11, do verso 23 ao verso 30. 1 Coríntios 11, 23 a 30 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Eu quero destacar o sentido aqui, porque essa palavra é uma palavra dura, uma palavra firme, uma palavra séria. Mas ela diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A Bíblia não diz para você não participar da ceia. A Bíblia diz para você promover o quê? Conserto, promover arrependimento, promover confissão. E aí sim, você coma do pão e beba do cálice, para que você não seja o quê? Réu do corpo e do sangue do Senhor. E é interessante que logo depois diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Amados, eu tenho pedido revelação de Deus sobre essa palavra, porque a gente está acostumado a ler a mesma palavra toda a ceia, mas que seja um momento novo a cada ceia também. A Bíblia diz: quem come e bebe sem discernir o corpo. Isso tem a ver com o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Quem come e bebe sem discernir minha posição no corpo, a posição do outro no corpo, a minha comunhão. A Bíblia diz que se eu for entregar a minha oferta ao Senhor e eu lembrar que tem alguém ali com alguma demanda contra mim, eu tenho que ir lá e acertar. É assim. Deixa a oferta lá, Deus não quer nem essa oferta. Nem essa oferta ele quer. Ele quer que você faça o quê? Promova conserto. Isso é aliança. E quem tem ouvidos, ouça, né? Começar de mim. Não estou aqui em posição de supremacia, não. Eu sou corpo, igual a você. Em algum momento grita aqui, igual grita em você. A diferença é o coração segundo o coração de Deus. É quando a gente se dobra, se arrepende,
confessa, não coloca o orgulho na frente, a gente se humilha e o quebrantamento vem. E a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, discerna o corpo. Agora, quando a gente não faz isso, a palavra é muito séria. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esse que dorme é quem que morre mesmo. É esse que é o juízo que está sendo colocado e estabelecido aqui. Vou chamar os diáconos para me ajudarem aqui agora. Nós vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, apresentamos, ó Deus, os elementos a Ti. Te pedimos, ó Deus, que consagre, santifique, Senhor amado, e que haja uma liberação de vida, Senhor, da Tua parte sobre nós. Que essa ceia seja a ceia de um renovo de unidade, de união, de aliança entre nós, a começar em mim. Senhor amado, todo espírito contrário a isso, nós repreendemos no nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, o nosso achismo de lado, a começar em mim, e declaramos que só Tu reinas neste lugar, que a realidade do céu seja viva dentro de nós, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, agora, no partir do pão, Senhor, na troca do cálice, que haja uma manifestação sobrenatural da Tua parte, que venha, Senhor amado, sobre nós a Tua vida, Senhor, flua a Tua vida através, Senhor amado, de cada irmão aqui, de cada irmã aqui, e que, ó Deus querido, a Tua presença traga cura ao nosso coração, cura as nossas emoções. Não é o pão que faz isso, Senhor, não é o suco que continua sendo suco, mas que a Tua presença em nós seja, Senhor amado, um motivo de estarmos aqui aliançados. Que o Teu Espírito, Senhor, faça isso através de nós. Te damos liberdade, Senhor, para agir em nós. Nós dependemos de Ti. Te louvamos e Te agradecemos nesse tempo, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Ore silenciosamente ao Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Se você precisa de conserto, agora é a hora. Não tome a ceia de qualquer forma. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, tome do pão, coma do pão e tome do cálice, para que você seja abençoado nesse processo, em nome de Jesus. Amém. Reconhecer, vou estar distribuindo o pão. Aleluia. Santo é o Senhor, muito digno de ser louvado. Ele é Deus presente. Trabalha no nosso coração, trabalha na nossa vida. Ele nos ama e quer o melhor para cada um de nós. Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ore ao Senhor nesse momento, você. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vive, Ele reina, nossa vida é dele. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Participemos todos, comamos o pão. Aleluia. Te louvamos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu corpo entregue na cruz. Obrigado por tão grande amor, Senhor. Aleluia. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Aleluia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, aleluia, a todos aqueles a quem devemos, sim, ó Pai, pedir perdão, Pai. Sim, Deus.
Libera-nos nisso, traga na nossa mente, ajuda-nos nisso, para que possamos nos encontrar em condições quando o Senhor nos chamar. Te agradecemos por tão grande amor, pelo teu corpo moído pelas nossas enfermidades e dores e pelos nossos pecados na cruz. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assim, tome o cálice, receba o cálice. Nós vamos trocar o cálice como a gente já tem o hábito de fazer. Mas eu quero que hoje você peça de Deus uma palavra específica que você vai liberar sobre o seu irmão. Peça ao Senhor uma palavra específica, profetize isso sobre a vida dos irmãos agora. Ore ao Senhor, agradeça a Ele pela vida dele que foi derramada sobre mim e sobre você, por mim e por você. Em nome de Jesus, faça isso. Glória a Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você tem liberdade de se colocar de pé e liberar uma palavra de vida para o seu irmão agora, em nome de Jesus. Deus renova sua vida, suas forças, dirige a presença de Jesus. Deus libere para você o tempo de Jesus cheio. Amém. Renova minha aliança com o Senhor contigo. Abençoe a sua vida. Amém. Oh, glória. Aleluia. Senhor, seja fiel na sua vida. Continue te abençoando. Em nome de Jesus. Aleluia. Já se batiza e vai participar juntinho comigo. Em nome de Jesus. Deus libere a vida dele sobre você, te encha em nome de Jesus. Oh, Deus, que a provisão de Deus chegue em todas as áreas. E que Deus te use como um canal vivo. Ele continue abençoando e abençoado seja Ele. Deus abençoe a sua vida. Venha um renovo de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. Deus abençoe, Chico. Já você vai tomar comigo esse ser. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Louvado e engrandecido seja o nome dele. Aleluia. Tomemos todos, em nome de Jesus. Diaconisa Celina. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome mais uma vez, Pai. Te agradecemos por esse tempo, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade. Obrigada, Jesus, pelo preço pago naquela cruz por nós, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pela tua presença aqui, Jesus. Ah, Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom. O Senhor tem liberado, ó Pai, sobre nós, sobre essa casa, Pai. Muito obrigada por essa noite, Senhor. Ah, Jesus, louvamos e engrandecemos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é digno, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença, Pai. Louvamos e bendizemos o teu nome nessa noite, Senhor, e te agradecemos por todos os feitos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Obrigada, Deus.
por essa semana maravilhosa que está começando hoje. Declaramos a Deus um girê, provisão na nossa vida a cada dia, mas também declaramos, Senhor, corações obedientes e rendidos a Ti a cada dia, Senhor. Viva em nós, flua através de nós a Tua vida. Queremos ser canal do Teu agir, queremos ser canal do Teu fluir. Usa a nossa vida, eis-nos aqui. Te louvamos, te agradecemos por esse tempo, Deus vivo e poderoso, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, Pai, Criador, Elohim, a graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus e a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.